tem que ir pra delegacia, assinar coisa lá. No meu último dia em Portugal, né? Nossa, imagina se eu perco meu voo, não posso ir, voltar pro Brasil por causa disso. Deus me livre. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre as minhas experiências com viagens e intercâmbios e trago também aqui uns roteiros, uns vlogs. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber como viajar mais barato, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi a minha última experiência de intercâmbio voluntário na Europa, que foi em Portugal, mais precisamente em Cascais. E eu já vou dar um spoiler aqui e adiantar pra vocês que eu não gostei muito dessa experiência, né, assim, comparado às outras, não foi boa. E é por isso que eu tô trazendo aqui também, porque eu já trouxe outras experiências de intercâmbio voluntário. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no card pra vocês darem uma olhada depois. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi, o que eu fazia lá e também contar uma história aí que tá na capa desse vídeo, que não foi muito bacana, enfim. Então pra quem não sabe, uma das formas que eu uso pra viajar é o intercâmbio voluntário pela Worldpackers. Existem outras plataformas, mas eu confio mais na Worldpackers. Se você trabalha aí umas 4, 5 horinhas, vai depender do voluntariado. Normalmente o trabalho é bem tranquilo. E aí você ganha em troca acomodação, você consegue também, às vezes, alimentação, umas tours e conhecer pessoas do mundo todo. Então é um intercâmbio cultural, é uma experiência, você também tá trabalhando em diversos setores e isso eu acho que agrega muito valor pra você, assim, de experiência profissional, pessoal, e conhecer muita gente, e viajar de forma barata. Então eu continuo recomendando Worldpackers e intercâmbio voluntário pra todo mundo, mas segue aqui as minhas dicas pra não cair meio que na mesma que eu, porque nem tudo são flores, né? Existem experiências boas, ruins, e eu trouxe esse vídeo justamente pra mostrar que a minha primeira experiência em Portugal foi muito boa e essa última. Então, uma das coisas que eu vou trazer pra vocês aí num próximo vídeo, que me pediram bastante, vai ver esse vídeo de como planejar o seu mochilão, os seus intercâmbios voluntários. Às vezes você acaba não seguindo o seu planejamento, porque você quer mudar alguma coisa, né? No caso, eu queria mudar algumas coisas do meu planejamento. Eu decidi voltar pra Portugal, porque eu tinha gostado muito de Portugal, assim, minha experiência tinha sido muito boa. Fiz amizades lá, tinha muito brasileiro também, né? Gente, antes eu já tava 2 anos fora do país, então eu tava sentindo muita falta da cultura brasileira. E acabei buscando isso em Portugal. Isso, eu tava na Itália, eu tava procurando um intercâmbio voluntário de lá, né? Porque quando você tá meio nômade assim, você já, num intercâmbio, começa a procurar o próximo. Já tô soltando umas dicas aí, vai pegando. Eu fui lá e apliquei pra esse voluntariado, porém, como era no meio de agosto, outra dica aqui. Assim, ao mesmo tempo que tem vagas de última hora, porque às vezes alguém sai, assim, deixa na mão, então tá precisando de mais gente porque não tem gente suficiente, tem muita demanda de turismo, né? Às vezes surgem vagas de última hora, mas também as melhores vagas, os melhores hosts, né, eles já estão fechados, porque as pessoas já confirmaram ali com 1, 2 meses de antecedência pra alta temporada, né? Pra julho, agosto, setembro, mais ou menos. A recomendação, procure um pouco antes. E eu confesso que eu procurei um pouco antes, só que como eu tava meio assim, meio aberta com o meu planejamento, eu acabei deixando isso pra última hora, e aí no final eu não tinha muitas opções, assim, né, que eu queria fazer. E eu quero só, na verdade, já queria voltar pro Brasil, só que a passagem tava bem cara, então eu falei, mas eu vou gastar menos ficando aqui mais um mês na Europa do que pagando essa passagem pra voltar pro Brasil, pra vocês verem como tava caro. Daí eu fui pra esse intercâmbio voluntário em Cascais. Eu fiz a entrevista e me passaram, assim, que o trabalho era super tranquilo, porque eles quase não tinham hóspedes, porque era um hostel pequeno. Tratava de uma associação, né, o hostel. Quando eu cheguei em Portugal, né, que eu não sabia disso e ninguém me falou também, quando eu tava conversando com a pessoa que fez a entrevista comigo, eu falei que tava perto do meu aniversário, então eu queria provavelmente visitar uns amigos, né, que eu tinha feito lá em Portugal e tal. E isso era na primeira semana de agosto que eu fui pra lá, cheguei lá no dia 2, meu aniversário era no dia 7. O que tava rolando em Portugal no dia 2 de agosto, que eu não sabia? A Jornada Mundial da Juventude. O que é isso? É aquele evento religioso em que 1 milhão de jovens foram pra Lisboa, na verdade pra Cascais, que era a sede do evento. Eu não sabia, gente. Eu cheguei lá no aeroporto, também não pesquisei, né? Nunca ia imaginar que no meio do verão eu ia fazer isso, mas tudo bem. Quando eu cheguei em Lisboa e fui pegar o metrô pra pegar o trem pra Cascais, eu não conseguia entrar no metrô, porque tinha, tipo, era como se fosse um arrastão de jovens religiosos cantando e assim, não parava de passar, não parava de passar. Era muita gente de muitos países, eu juro, gente, tipo, passou mais de 1000 pessoas ali. E eu já comecei a ficar assustada. Quando eu li no cordãozinho deles que tava escrito Cascais, eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus,
não acredito. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Quando que é esse evento? E aí eu vi que ia até dia 6 ou 7 de agosto, né? Dia 6 mais 7 eles iam tá indo embora. Aí eu cheguei lá no voluntariado, né? E aí eu falei, então, eu sabia que tava rolando esse evento aqui e tal. Aí eles falaram, não, ninguém te contou? A gente tá hospedando um grupo. Aliás, uma das coisas que a gente vai precisar fazer hoje é arrumar uma sala pra eles fazerem a missa. Aí, gente, nada contra a religião, tá? Cada um com a sua. Mas é porque eu não tava esperando esse tipo de coisa no voluntariado. Mas beleza. Eu acabei não concluindo aqui, mas o que eu quis dizer com a Jornada Mundial da Juventude é que a cidade estava o caos. A gente não conseguia sair pra fazer nada na cidade. Tiveram até alguns dias que você precisava de uma autorização pra andar com o transporte público na cidade e a maioria das pessoas estavam fazendo home office. E nesses primeiros dias, né, o trabalho foi bem mais tranquilo e eu recebi meu treinamento. Já no treinamento, a moça ali da recepção, como se fosse a gerente do lugar, né, ela foi me explicando as coisas, mas, gente, cara, era um processo muito lento, uma coisa assim, de décadas atrás, sabe? Era no computador, mas o sistema do computador deles, do hotel, era muito devagar. A organização do hostel, como ele funcionava, por se tratar de uma associação, eu não entendi exatamente o que aquela associação fazia. O dinheiro do hostel que eles tinham de lucro ia para projetos voluntários, né, em diversos países, projetos sociais, né? Então, se eles falam o que eles fazem, né? Mas assim, o hostel tinha zero investimento. A estrutura do hostel em si era um lugar mais antigo, com várias coisas quebradas na cozinha. Então ela me passou o treinamento e assim, eu já percebi que ia ser um trabalho difícil, não pelo trabalho ser difícil, mas porque a forma como eles organizavam tornava isso muito mais trabalhoso. Vou falar como que funcionavam os turnos. Então, o turno da manhã, você acordava 8 horas da manhã, começava, tinha que pegar uma chave, que era a chave dos voluntários. Essa chave abria uma porta, né, uma salinha. Dentro dessa salinha, tinha dentro de um potinho uma outra chave que você precisava pegar. E aí você pegava essa outra chave pra abrir um outro quartinho onde tinha as coisas da limpeza. Daí você tinha que sempre, né, que abrir isso tudo, tinha que fechar. Você pegava as coisas da limpeza e tinha que checar todos os banheiros, né, trocar todo o papel, coisa normal de limpeza de rosto. Isso de manhãzinha, entre 8 e 9 horas já fazia isso. Tinha que limpar a cozinha, o que tivesse também. E eram 3 cozinhas, 3 andares. Então tinha banheiro e cozinha no andar de baixo, banheiro e cozinha no do meio, banheiro e cozinha no de cima. E também tinha um terceiro andar, um quarto andar que tinha banheiro. E assim, as escadas, todas bem velhas, tinha uma escada super perigosa, que eu nem sei por que eles tinham aquele andar de baixo ali, mas enfim. O check-out das pessoas eram às 11. Então das 10 às 11 você não conseguia fazer nada, porque você tinha que esperar as pessoas saírem. Ou as funcionárias falavam, se você vê alguém, pergunta pra ela que horas que ela vai sair, pra você fazer já tirar as coisas dela. E eu fiquei assim, nossa, mas isso não é meio... Se eu tivesse num hostel, ficando no hostel que eu paguei, e não tá na hora de check-out ainda, e alguém me perguntasse, que horas que você vai sair pra eu limpar seu quarto? Eu ia ficar assim, a hora que der o check-out, né? Eu falei assim, eu não vou fazer isso não, porque eu acho que seria, né, não seria muito profissional, legal e tal. Eles, não, pode fazer sim, é assim que a gente faz aqui. Então eu esperava dar o horário de check-out, e aí eu ia lá, via no sistema, né, todas as pessoas que saíam, ia retirar toda a roupa de cama e tal, e já começar a fazer as camas do check-in. Se eu não terminasse até 1 hora, que era quando acabava o meu turno, a pessoa da tarde tinha que ficar com essa função. Aí o turno da tarde fazia check-in e check-out, né, tipo, as camas mesmo, os quartos, o que a pessoa da manhã não terminou. E se a pessoa da manhã, por exemplo, não tivesse feito nada, ou se não tivesse turno da manhã, acumulava tudo pra pessoa da tarde. Aí a pessoa da tarde tinha que fazer tudo o que tivesse que fazer. E dá tempo até as 3 da tarde, que era quando começava o check-in. O turno da tarde ia da 1 às 5, da 1 às 6. Então, da 1 às 3 era pouquíssimo tempo pra você fazer tudo que tivesse que fazer, pra depois 3 horas, quando as pessoas chegam pro check-in, começar a fazer todo no sistema, né? Fazer o check-in no sistema e levar a pessoa até o quarto. Então, daí, o mesmo sistema de ir lá, na salinha, pegar um computador, pegar a chave, pegar todas as coisas, depois guardar e levar pra recepção. E aí ficava lá na recepção o computador. E o sistema, como eu falei, a gente tinha que pegar a carteirinha da pessoa, tudo bem, isso é normal. Só que tinha que colocar todos os dados da pessoa ali, porque check-in, às vezes demorava assim, 15 minutos a pessoa ali de pé pra fazer um check-in, com mala e tal. Eu achei isso bem chato, tanto que tinha review no Booking, assim, falando, o check-in é muito demorado, é muito cansativo. Daí tem uma taxa turística em Cascais que as pessoas precisam pagar.
E tem gente que não sabe, e é em dinheiro, e não tem como, assim, passar no cartão, porque aí tem que cobrar taxa. E como é uma associação, tem que ter tudo bonitinho ali. Então a gente fazia as coisas no sistema, e aí tinha que escrever numa folha, a folha caixa, sabe? E o caixa era uma caixinha, literalmente uma caixinha, não tinha nem cadeado na caixinha, gente. E porque não tinha cadeado na caixinha, eu acabei de receber uma pessoa aqui pra fazer o check-in. Eu tinha que desligar o computador, pegar a chave, entrar na salinha, pegar a caixinha de dinheiro, depois receber o dinheiro da pessoa, guardar, dar o troco, guardar ali naquela salinha de novo, trancar, depois pegar a pessoa e levar, subir 2, 3 andares até o quarto deles e depois voltar. Ah, e também falavam pra, se eu fosse ficar muito tempo, já guardar o computador também naquela salinha. E depois, quando eu fosse voltar, eu abria a salinha e retirava o computador de novo. Tudo bem, questão de segurança, eles tiveram problemas, só que assim, você tá usando a mesma pessoa pra fazer diversas funções diferentes em 5 horas, que não dava tempo, sabe? E era um processo muito lento as coisas. Olha, e a parte da noite era basicamente só check-in, né? Porque já não tinha mais o que fazer. Se tivesse que repor alguma coisa de banheiro e tal, mas normalmente o turno da noite era mais tranquilo, porque você só ficava ali na recepção. Só que tinha um problema no turno da noite. Muita gente chegava depois das 11. E às 11, às 10 na verdade, já encerrava. Só que a gente ficava até às 11, né? Das 6 às 11, que era o turno. Só que às vezes tinha gente que chegava depois desse horário. Então você já fechou aqui, ó, e acabou seu horário. Como voluntário, né? Na Worldpackers tá falando, você não vai trabalhar mais do que você tem que trabalhar. Tinha gente lá que também não era só pela Worldpackers, por isso que eu falo. Eu prefiro estar respaldada por uma plataforma do que estar fazendo assim e acabar trabalhando mais do que o necessário. Então, essas pessoas ali mais antigas já estavam mais acostumadas com isso. E aí falava, mas nós somos os voluntários, nós somos a cara do hostel, porque as pessoas que realmente trabalhavam e recebiam lá, eles não ficavam, eles ficavam até umas 4 da tarde no máximo, 3, 4 horas da tarde eles já tinham que estar indo embora. E o restante do tempo, o hostel ficava na mão desses 3, 4 voluntários que estavam ali. Eu ouvi história de que tinha gente que, tipo, batia na porta e aí falavam pra bater na porta do quarto dos voluntários, acordar os voluntários pra poder abrir lá embaixo pras pessoas, tipo, meia-noite, 1 hora da manhã. E aí eu falei, não, não vou fazer isso não, você tá maluco? Só que é isso, tipo, se você não abrir, a pessoa vai dormir na rua. E o pior, não é seguro, porque se tiver que fazer todo aquele processo de check-in e você não sabe quem é a pessoa que você tá colocando dentro do hostel, sabe? A organização do hostel não queria que isso acontecesse. As pessoas falavam, mas não é sempre assim, isso é uma vez ou outra que acontece. Mas isso acontecia muito. Acabei de fechar a porta, caiu um negócio no chão. Ai, Jesus. Todas as portas tinham esse código aí na frente, que ele era a base de pilha. E olha como que é a maçaneta. É uma pilha que fica por dentro, só que às vezes ela solta e aí quebra. E tanto a gente pra trabalhar, quanto os hóspedes não conseguiam entrar nos quartos. Então era bem precário. Pra fazer as camas, né, a gente precisava pegar todas as coisas que estavam lá no andar -1, subir todas as escadas pra fazer as coisas pesadas, assim, era tipo, realmente um trabalho pesado. Se tivesse só essa opção, beleza. Só que não, existiam opções de melhorar aquele trabalho, só que não podia por conta das regrinhas, e isso era com tudo, porque normalmente nos hostels, hotel, a pessoa ou tem um carrinho, ou ela usa o elevador, né, com um carrinho pra poder chegar e fazer os quartos. Porém, nesse, como não tinha investimento nenhum, não tinha, e a gente tinha que ficar subindo. Só que tinha um quartinho em cada andar. Então poderia ser usado cada quartinho para cada andar, só que eles não podiam usar o quartinho, porque para remanejar as coisas, para usar tal quartinho, precisava mandar um documento e explicando o porquê, como, tal, para a associação aceitar e poder usar. Outro exemplo aqui simples era, sabe aquelas coisas de que tá escrito na geladeira dos hostels de, se você não colocar seu nome e data, provavelmente vai ser jogado fora, porque a gente tem que limpar a geladeira. Não tinha nenhuma delas. E aí eu falei, gente, eu vou escrever aqui, imprimir, colocar lá só por enquanto, né? Depois vocês fazem o padrão, ou eu até perguntei do padrão, mas falaram que não tinha. Então, vou deixar ali. Aí, quando eu fui fazer, a pessoa da recepção falou, né, a funcionária, ela falou, não pode fazer isso, porque a gente não pode colar nada em nenhum lugar, mesmo que seja só por um tempo, porque pra fazer isso, a gente precisa mandar isso pra associação pra permitir que cole na geladeira. Aí eu fiquei, não é possível. E os trabalhos, assim, de tapar sal com a peneira, que é
Por exemplo, tinha um quarto lá que tava com goteira no quarto. E imagina o hóspede compra um quarto que tá uma cama e tá chovendo na cama dele. Aí o que eles faziam? Eles tiravam esse hóspede da cama e colocavam em outra. E aí o que eles falavam? Ah, fala pra tal pessoa do andar de cima, né, do quarto de cima, pra fechar bem a torneira e coloca vários tapetes ali em volta. Beleza, é uma coisa pra remediar na hora. Só, sei lá, eu acredito que se isso tá acontecendo, é um problema que você tem que fechar aquele quarto e, né, resolver o problema. Mas falar, ai, mas a gente já tentou outras vezes e não adiantou. Então, né, assim, não disponibiliza aquele quarto. E não tinha investimento pros voluntários também, porque o voluntário só tinha acomodação. Isso foi uma escolha que eu fiz ali olhando, mas como eu falei, eu achei que ia ser um pouco diferente, porque se eu tivesse outras coisas em troca, eu acho que eu ia ficar mais tranquila, mas não tinha nada mesmo, sabe? Não tinha alimentação, não tinha tour, eles tinham uma parceria com uma escola de surf ali, só que eu tive que mais pedir, né, meio que implorar pra escola de surf me levar de graça. Porque a parceria não estava bem estabelecida. Então, também, o quarto dos voluntários era tipo assim, um corredor. Tinham 4 beliches e um corredor. Se tivesse os 4 lá dentro, não dava pra ficar os 4 lá dentro. E também, além do trabalho ser pesado, assim, como eu disse, de realmente fisicamente pesado, de ter que, né, subir e descer toda hora, resolver várias coisas, e devagar, trabalhoso, tipo, você tem que abrir, tem que seguir as regrinhas dele, né? Ai, a gente faz dessa forma, porque é assim, sempre foi assim. Gente, vou falar, Portugal ficou ali, ó. Ficou ali na década de lá de trás e ficou. Não só na forma de trabalhar, mas na forma de tratar também as pessoas, sinceramente. Não tive. Isso já vai entrar um pouco no que eu vou falar, que tá aqui na capa do vídeo, né? Mas a gente escreveu esse feedback e aí esse feedback foi bem recebido. Aí eles conversaram com a gente fez reunião, tudo mais. Então foram coisas que eles pontuaram, se defenderam ali por se tratar de uma associação. Eu sei que as pessoas ali não podiam fazer muita coisa, só que pra mim, assim, se você não pode disponibilizar um bom lugar pra pessoa comer, dormir e não sei o que, não coloca isso numa plataforma, sabe? Eu acho que aquilo lá era mais um Workaway do que um Worldpackers. E eu acho que, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas o Workaway, ele é uma plataforma como o Worldpackers, e ali também tem intercâmbios variados, mas o foco, já conversando com outras pessoas, também o foco dele é trabalho. Até porque também tem trabalhos remunerados nessa outra plataforma. Por conta disso, do trabalho ser mais trabalhoso e por conta da gente não receber muita coisa em troca, né? E não ter aquela coisa, aquela cultura do intercâmbio voluntário, como nos outros lugares que eu tinha ido antes. Ah, e outra coisa, às vezes a gente tava assim, os voluntários estavam no seu tempo off, então uma das coisas que eu falei que eu queria ir lá fazer era pra eu poder trabalhar nas minhas coisas, né? Então eu pegava meu computador e ia lá pra salinha. Só que a salinha era uma sala de espaço coletivo pra todo mundo. Não tinha um lugar em que a gente conseguisse ficar sozinho, sabe? O quarto dos voluntários em si era um corredor que se tivesse os 4 lá dentro não cabia. Então a gente não tinha um espaço pros voluntários, não tinha um momento assim que você desligava. Pra você ficar off, você tinha que sair do hostel, porque, né? E aí eu acabava ficando meio estressada com isso, porque eu queria trabalhar, e aí um hóspede chegava e falava comigo. Eu podia simplesmente falar, não, tô trabalhando, né? Não tô trabalhando no hostel, eu tô trabalhando nas minhas coisas. Só que é complicado. E até uma das funcionárias do hostel, ela tinha muito problema, assim, pra fazer as coisas lá. E eles já tinham conversado com a gente sobre isso. Mas não culpando a funcionária, culpando a situação do hostel em si, porque ela tinha problemas justamente porque as coisas ali eram bem devagar, bem complicadas. Então ela pedia ajuda pra mim, pros outros voluntários, toda hora, sabe? E então a gente falava assim, meu, tem que fugir dessa pessoa, porque senão você vai trabalhar. Eu sei que o pessoal que trabalhava lá no hostel, como era uma associação, eles faziam o máximo que eles podiam, só que como era uma coisa assim, que não vinha deles, vinha de lá de cima, dos donos da associação, que não queria botar investimento, não queria pagar mais funcionário, não queria botar mais uma cama pra mais um voluntário pra ajudar e desafogar. E eu e os outros voluntários ali, né, especialmente um outro brasileiro, redigiu, tipo, um feedback pra eles de várias páginas, em coisas que eles podem melhorar. E se você não falar nada, eles não vão achar que isso é um problema, sabe? Eu acho que se você fala um problema, tenta achar uma crítica construtiva pra isso, alguma solução. Então a gente pelo menos fez isso. Assim, a primeira regra do Worldpackers é, se você tá tendo um problema, apresente esse problema ao seu anfitrião. E foi o que a gente fez, apresentou um feedback, tudo bem que a gente deixou acumular muita coisa ali. E aí você me pergunta, mas por que você ficou então? Encontrei pessoas que o voluntário, né, o lugar em si e o trabalho não era legal, mas as pessoas que estavam ali comigo, os outros voluntários, foram incríveis. Eu comentei no começo do vídeo, né, que era meu aniversário e aí bem não conseguindo ir visitar meus amigos lá onde eu tinha feito o primeiro voluntário por conta
da Jornada Mundial da Juventude, né? Porque tinha até um dia que o Papa ia visitar lá e aí a gente não podia nem sair de casa. Comentei isso com os outros voluntários. Eu tenho até uns videozinhos aqui. Eles compraram vinho, pizza e chegaram com um bolo de sorvete, assim, e eles tinham acabado de me conhecer, sabe? Fazia 5 dias que eu tava ali. Parabéns pra você nessa data. E a gente fez uma social. No dia anterior a gente tinha ido pra uma festa brasileira, que foi muito bacana. Lá em Lisboa a gente saiu tudo junto. Então, a gente tava vivendo aquilo, mas tava vivendo em conjunto, sabe? Então, a gente reclamava junto, a gente saía junto. Às 11 horas da noite, quando a gente ia sair, a gente sempre esperava todo mundo terminar de trabalhar pra ir todo mundo junto. Fazia as refeições juntos. Então, e até quando chegavam alguns outros hóspedes, brasileiros ou não, se juntava com a gente chegou um grupo de italianos, chegou um grupo de brasileiros, e a gente super... A galera ficava ali também por conta nossa, porque a gente animava, né, de sair, de fazer as coisas. Então, isso me fez ficar muito, porque as pessoas fizeram tudo ser muito mais leve, sabe? Tinha 2 argentinos, eu e mais um brasileiro nesse mês, assim. Tinha no começo uma polaca, mas ela acabou indo embora e, nossa, foi incrível. Eu me senti muito amada, muito bem recebida por eles, né, no caso. Então isso fez com que o meu intercâmbio fosse um pouco mais intercâmbio voluntário do que o trabalho ali em si. E finalmente, né, trazendo sobre essa galera aí pra vocês, eu vou falar sobre o último dia em Portugal, que chegou até polícia, deu até polícia. E imagina, você tem que ir pra delegacia, assinar coisa lá. No meu último dia em Portugal, nossa, imagina se eu perco meu voo, não posso ir, voltar pro Brasil por causa disso, Deus me livre. O que aconteceu? Como eu disse muitas vezes aqui, esse hostel, ele tinha formas muito devagar do processo de fazer as coisas e tal, mas nesse caso aí, esse casal estava errado. Chegou um casal lá, eu não tava trabalhando nesse horário, que era o horário da noite, minha amiga que tava, argentina, tava comendo ali, esperando eles, porque a gente ia tudo sair pra fazer alguma coisa, porque era o meu último dia, e fazer uma despedida, né, alguma coisa assim. E aí eu comecei a ouvir pessoas meio gritando, assim, na recepção e tal. E aí meu amigo falou, tem um casal ali metendo pau, porque eles querem reembolso, não gostaram do rosto, não sei o que e tal. E aí ele falou uma situação de que tinha cama trocada. Como eu tava trabalhando no horário anterior, eu falei, eu vou ver o que é, porque, né, eu sabia, vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu desci lá pra poder entender o que tava rolando, e eles estavam gritando com a minha amiga, falando, né, e o pessoal lá conversa em inglês ou em português, e ela falava espanhol, ela sabia português, mas não completamente, então ela não tinha coisa que ela não sabia explicar, principalmente com uma pessoa gritando e apontando o dedo pra ela. Daí, tinha um casal, que era um português e uma brasileira, um senhor e uma jovem. O que tava acontecendo? Eles foram lá, reservaram 2 camas dentro de um quarto compartilhado, e aí, quando eles chegaram no quarto, as camas não eram as mesmas. Só que eles não têm essa informação. Quem tem essa informação é só a gente. A menina acabou falando assim, não tá, essa cama aqui não é essa cama, não é, né? Mas pode ser essa e essa. Aí, quando ela falou assim, na verdade, eles já chegaram filmando o quarto. Ela não entendeu por que eles já chegaram filmando o quarto, né? Mas aí, quando ela falou que não era aquela, eles já falaram, mas se não tem a cama que a gente escolheu. Mas ela tentou explicar, não é vocês que escolhem, é a gente. Mas é porque tal pessoa trocou de cama, mas tem essas 2 aqui, tá certinho. Aí eles começaram a bater o pé que não queria ficar naquele quarto, porque não era a cama que tava certa, não sei o que, nananã, tá, beleza. Ela falou, não, então a gente tem um outro quarto. E foi nessa hora que eu cheguei. Eu falei, não, tem esse quarto aqui embaixo, que é até melhor, que você não precisa ficar subindo escada. Tá aqui e tal. Eu abri lá e mostrei o quarto pra ela. E ela falou assim, mas esse quarto tá sujo, não sei o que. E apontou, tipo, uma sujeira no chão que não era sujeira, não estava sujo. E aí ela apontou, tipo, uma lasca da madeira que tava no chão. E aí apontou pra cama de outra pessoa que tinha, tipo, um maço de cigarro, um cigarro lá, não sei o que. E falou que tava fedendo e, gente, não tinha nada no quarto. E ela também chegou gravando com o celular e tal. Aí ela, eu quero meu dinheiro de volta porque não dá pra ficar num lugar assim, vocês não têm um lugar pra mim, tal, tudo mais. E a gente falou, não tem como a gente reembolsar, né? Tipo, não é nem a gente que faz isso, não tem como, porque é com 24 horas de antecedência, você tá aqui e temos disponíveis naquele outro quarto que a gente falou, e também nesse mesmo aqui. E ela batendo o pé, não sei o que, e o marido dela falando assim, eu tô com fome, vamos logo, eu não aguento mais. Aí eu falei assim, mas não tem como a gente fazer isso que você tá querendo,
né? Não tem dinheiro de volta. E aí eles começaram a se alterar. E aí o cara começou a falar assim, eu não vou permitir que eu seja tratado dessa forma, porque eu paguei isso aqui, eu tô com fome, eu preciso ir, não sei o que, a gente já tá aqui há muito tempo, porque eles já estavam ali discutindo há bastante tempo. Eu vou ligar pro meu advogado, que nananã, e começou a se alterar, assim. Aí eu falei, olha, o que eu quis dizer com isso, né? Eu falei assim, olha, nós aqui estamos tentando resolver o seu problema porque nós somos voluntários, nós estamos aqui, mas não é a gente que manda nessas coisas, sabe? Então eu tava tentando tirar nosso peso ali, porque realmente não tinha o que a gente fazer. Mas eu falei, a gente vai entrar em contato com eles pra ver o que a gente pode fazer e tal. E a gente entrou em contato e as recepcionistas lá, elas falaram, não tem como devolver o dinheiro, é isso. Apresenta o que tem, acabou. Se eles não quiserem, eles podem procurar outro lugar. E quando ele falou isso, o cara se alterou, ele levantou do sofá e falou assim, eu não vou permitir que vocês me tratem assim. Sempre que eu tava te mostrando. Você foi agressivo. Então, ó, a gente tá tentando resolver o seu problema. Você está voluntário, isso está a receber, eu sei é que pagar. Tá bom. Paguei com antecedência. Eu tenho que ser servido. Vai tirar o carro, deixa eu resolver. Só que eles estavam gritando com a minha amiga. E aí eles começaram a se alterar comigo também. Aí eu falei, olha, você não vai permitir, você não permite que seja tratado dessa forma, e eu também não vou permitir que você trate a gente dessa forma, porque nós somos meros voluntários aqui, tentando resolver o seu problema. E aí eu comecei a me impor, e sabe como que é, né? Quando a mulher se impõe e o cara não consegue lidar, ele começou a vir pra cima de mim. Tipo, apontando o dedo, gritando e falando. Na verdade, minha amiga só gravou o finalzinho quando o meu outro amigo, tipo, entrou na frente, assim, e falou não sei o que. Ele falou, eu vou chamar a polícia e vocês vão ter que devolver o dinheiro. Aí eu falei, agora você chama a polícia mesmo, porque você tá aqui se alterando e apontando o dedo na minha cara. E aí ele levou pro lado pessoal, nem tinha falado sobre isso, mas ele falou assim, mas eu não bato em mulher não, e não sei o que. E nessa hora, a mulher dele veio, vai lá pra fora, não sei o que, porque eu vou resolver isso aqui. Sabe o que ele fez? Falou assim, sai, não sei o quê. E continuou discutindo. Aí eu falei, tô vendo o que você tá fazendo com a sua mulher. Aí nessa hora me retiraram da sala mesmo, né? Porque realmente, gente, eu não podia ver aquilo e ficar quieta. E aí foi melhor que me retiraram, porque não tinha como. Eu não podia, não tava mais em condições de ajudar ali, porque eu não suporto ver um homem agindo dessa forma, seja com quer que seja, né? Porque eu cheguei lá e tentei resolver porque eu ouvi eles gritando, né? E discutindo com uma pessoa que nem tava conseguindo falar a língua deles e, enfim. Daí o que aconteceu? Eles chamaram a polícia foi lá. Aí a polícia ficou, tipo, 2 viaturas e tal. Quando eles chegaram, o que tá acontecendo? Então, eles não querem devolver o dinheiro e não sei o quê. Tem crime? Não. Por que vocês chamaram a polícia? Só que, o que me contaram, né? Porque eu não tava lá, mas o que me contaram que aconteceu, eu só tava na janela, assim, olhando a viatura da polícia. Que, enquanto a polícia tava chegando e a polícia chegou e viu aquela discussão, o português ligou pro advogado dele e falou assim, aqui tem um monte de imigrante trabalhando ilegal e não sei o quê. E os policiais olhando isso, assistindo. Ele falou assim, e esse aí é brasileiro, esse aí é malandro brasileiro, é todo assim, não sei o quê. O meu amigo olhou pros policiais, os policiais olharam pra ele e ficou tipo assim, não, calma, não vale a pena, não sei o quê. E aí foi isso, né? Aí a polícia foi embora, os caras não foram embora de lá, eles tiveram que chamar a polícia de novo. Aí dessa vez veio só uma viatura que eles já sabiam o que era, né? Aí falaram assim, tem aqui o quarto, vocês querem, não querem? Então vão embora, não tem o que vocês fazerem. Agora eles já não querem que vocês fiquem aqui, porque já infringiu as regras do hostel, né? Porque eles já estavam sendo agressivos, agressão moral, quase física, né? Mas moral ali, desrespeito. A gente jamais ia botar aquelas pessoas pra dentro, mas eles não queriam ir embora, então teve que chamar a polícia pra eles irem embora. E no fim das contas, eles foram, e aí a gente foi... Isso aí durou das 9 horas até a meia-noite. E uma situação, assim, que as recepcionistas estavam por telefone com a gente, né, ajudando e tal, só que esse é o tipo de situação que eu acho que um voluntário não tem que passar. Um imigrante, principalmente, ter que ouvir esse tipo de coisa e aceitar e ficar calado, que nem o policial falou assim, não vale a pena. Realmente, não valia a pena, e foi o que eu falei, principalmente pra mim que eu tava indo embora no dia seguinte, imagina que eu vou lá... Porque se eu quisesse depor, né, eu poderia, porque além de xenofobia, teve essa questão de assédio moral, o pessoal ali também poderia depor, só que pra quê, sabe? No fim, eles iam fazer alguma coisa. E essa é uma coisa que eu vou deixar aqui uma ponta solta pra vocês comentarem. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Comenta aqui se vocês tiveram alguma situação assim, viajando aí pela Europa, Portugal, ou onde for. Como eu disse, existem várias experiências. Na minha primeira vez em Portugal, eu tive experiências muito boas. Teve algumas coisinhas assim também, mas... E nessa vez eu tive experiências bem pesadas. Isso não foi a única
única coisa que aconteceu, e aconteceram várias outras coisas, essa que eu tô trazendo um pouco mais, assim, específica, né, que ainda foi no meu último dia. Preconceito existe no mundo todo, racismo existe no mundo todo, xenofobia, não vamos botar estereótipo nos lugares, nas coisas, mas essa foi a minha experiência, ser imigrante. E olha que eu sou branca, loira, mas escutei muita merda estando lá em Portugal. E eu imagino outras pessoas, né, latinos, principalmente negros, o que devem ouvir e ter que aceitar, porque tá ali num país que não é o deles, né, até no próprio país sofre, né, então, gente, existe sim em todo lugar, mas eu não acho que isso deva ser uma coisa pra você não sair do seu país, sabe, não fazer esse tipo de voluntariado, de intercâmbio, de ir atrás, viajar, porque é o que eu falei, acontece até dentro do seu próprio país, com pessoas que se acham melhores do que as outras. Foi uma situação, assim, bem ruim, mas nós estávamos juntos, tentávamos ali nos ajudar. E, no geral, é isso que eu quis trazer pra vocês, essa experiência desse voluntariado, mas as pessoas que estavam ali me fizeram feliz. O lugar, querendo ou não, era um lugar bonito. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um pouco mais longo, porque muitas histórias, né, eu tive que explicar e contextualizar tudo pra vocês. Então, presta mais atenção aí quando você for ler as reviews, porque pode ter lugar que tem review muito boa, mas se for de gente que tá começando, por exemplo, a minha amiga ali, que ela que sofreu essa situação toda, e ela sofreu outras situações, que eu não vou ficar contando a vida dela, né, mas ali dentro desse hostel mesmo, logo que ela chegou, e mesmo assim ela deu 5 estrelas, porque ela achou que foi uma experiência boa, mas foi a primeira dela com o Worldpackers, e assim, eu comparando com as outras, e meu outro amigo brasileiro também comparando com as outras, em que a gente recebia muito mais coisa, que o trabalho era mais tranquilo, que tinha mais essa vibe cultural de troca e não de trabalho, né, então eu acho que você pode dar um pouco de olhada nisso quando você for fazer a entrevista. Também ver se você tem mais coisas em troca e olhar com antecedência, né? Pra não cair nessa de acabar aceitando o que tem. E se você não quiser, se você falar assim, ai, não aguento mais isso aqui, realmente tá ruim, o Worldpackers, ele te dá esse suporte. Então você coloca lá, aciona a plataforma e você, dependendo do seu plano, né, você tem estadia paga por alguns dias, ali 3, 5 dias, uma semana. E é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, se vocês passaram por alguma situação semelhante, como foi a sua experiência trabalhando, seja voluntário ou não, em Portugal, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!